Olá, me chamo Breno Soares, sou orientado pela doutora Rosana Moreira da Rocha, do Departamento de Zoologia da UFPR, no trabalho intitulado Bioinvasão Marinha de Acidiácea em regiões portuárias do Nordeste brasileiro. Estes animais da classe Acidiácea, eles foram registrados em alguns estados ao longo da costa brasileira. Porém, no estado de Alagoas ainda não existe registro dessas espécies. Desse modo, o presente trabalho ele consiste no levantamento de fauna desses animais nesse local. Para o desenvolvimento do trabalho, foram realizadas duas coletas no Porto de Maceió do estado de Alagoas, uma no ano de 2019 e outra no ano de 2022. Estas coletas resultaram na identificação de 22 espécies, que foram classificadas como 7 criptogênicas, 2 nativas e 3 espécies introduzidas. Com esses resultados, foi possível observar que existe uma quantidade bem maior de espécies introduzidas e criptogênicas do que espécies nativas, o que nos mostra que está ocorrendo uma grande introdução dessas espécies no local. Assim, foi possível observar em outros portos que apresentam as mesmas características do Porto de Maceió se está existindo o mesmo padrão de espécies introduzidas naquele local. Para isso, utilizamos o trabalho de dissertação de mestrado do Ronaldo Rui de Oliveira Filho, orientado pelo Dr. Tito Monteiro, que realizaram um levantamento de fauna em 2 portos na cidade de Ceará, um no Porto do Pecém e outro no Porto do Mucuripe no ano de 2009, que resultou em 25 espécies no Porto do Pecém e 23 espécies no Porto do Mucuripe. Estas espécies foram classificadas da seguinte maneira. Com esses resultados, foi possível observar que esse padrão de espécies introduzidas se mantém em portos que apresentam as mesmas características que o Porto de Maceió. Para analisar como que essas espécies elas estão sendo introduzidas nesses locais, foi utilizado um trabalho desenvolvido por Blackburn, 2011, que traz uma proposta de estrutura unificada para invasões biológicas. Portanto, nós seguimos alguns passos para que a gente conseguisse alcançar o resultado. Esses passos para um sucesso de introdução dessas espécies iniciam-se a partir do transporte, ou seja, se essas espécies elas sobrevivem durante o transporte ou se elas acabam morrendo durante esse processo. As acídeas elas apresentam uma grande facilidade de incrustação, então é possível encontrar essas espécies tanto em substratos naturais quanto em substratos artificiais, como por exemplo cordas ou até mesmo cascos de navios. Como se trata de regiões portuárias, o Porto de Maceió ele recebe frotas do mundo inteiro, e os cascos destes navios eles servem como substrato para a incrustação de acídeas, que acabam servindo como transporte para o deslocamento dessas espécies. Através de procedimentos moleculares, foi possível observar uma semelhança do genicóide das acídeas encontradas no Porto de Maceió com espécies já identificadas presentes no banco de dados do GenBank em outros países, como, por exemplo, espécies registradas na Flórida e em Boston, nos Estados Unidos, no Oceano Atlântico e também no Mar Mediterrâneo. Essas evidências confirmam o primeiro passo para a introdução dessas espécies, que é a sobrevivência ao transporte, e assim conseguimos seguir para a segunda etapa, que é a introdução dessas espécies, se elas estão sendo introduzidas em um habitat adequado ou um habitat não adequado. Para isso, foi observado a infraestrutura desses portos e foi possível observar que o Porto do Pecém, o Porto do Mucuripe e o Porto de Maceió, eles apresentam uma característica em comum porque são portos marinhos e apresentam salinidade adequada para as acídeas, tendo em vista que as acídeas elas têm dificuldade de sobrevivência em regiões que apresentam salinidade baixa, como por exemplo portos de regiões estuarinas. Com isso, chegamos à conclusão que as espécies elas estão sendo introduzidas em um habitat adequado. Assim, conseguimos prosseguir para a etapa 3, que é o estabelecimento, onde verificamos se está havendo a reprodução mais a manutenção da população a longo prazo ou a sobrevivência sem reprodução, que tende ao desaparecimento dessas espécies. Como as coletas elas foram realizadas em 2 anos, é possível observar se as espécies que foram encontradas no ano de 2019 também permaneceram e foram encontradas no ano de 2022. Assim, chegamos à conclusão de 8 espécies que apresentaram essa característica, confirmando que está havendo a reprodução, mas a manutenção dessa população ao longo prazo. Assim, conseguimos passar para a etapa 4, que é a etapa de dispersão, ou seja, se está havendo a colonização de novas áreas ou se é uma distribuição restrita. Nestes anos que foram realizadas coletas no porto, também foram realizadas coletas nas praias em torno do porto, em que foi possível observar a presença de espécies que foram identificadas no porto, tanto na praia do Pajuçara quanto na praia do Francês, confirmando que está havendo a dispersão dessas espécies, ou seja, a colonização de novas áreas. Com esses resultados, é possível concluir que o Porto de Maceió está servindo como berço para a introdução dessas espécies e que os navios eles servem como facilitadores nesse processo de introdução, proporcionando um aumento das espécies exóticas de acídeas naquele local. Aqui estão as referências utilizadas e os agradecimentos aos órgãos financiadores desse projeto e à doutora Paula Borges, do Laboratório de Biologia Molecular do Departamento de Zoologia, e à minha orientadora, Rosana Moreira da Rocha, por dispor do laboratório, Labimar, e todo o conhecimento desses animais. Obrigado.